Coalizão pela Reforma Política promove plenária sobre projeto de iniciativa popular. OAB Ceará celebra Dia da Mulher. E veja também, Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará realiza o primeiro simpósio de direito das pessoas com deficiência intelectual. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto e as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A OAB Ceará promoveu na última sexta-feira, dia 13 de março, uma plenária sobre o projeto de iniciativa popular, reforma política e democrática. O evento aconteceu no auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa. A plenária integrou a semana de mobilização pelo combate à corrupção, definida pelo Conselho Federal da OAB. O projeto de iniciativa popular da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas visa coletar 1,6 milhões de assinaturas em todo o país, a fim de tornar o sistema eleitoral brasileiro mais democrático. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, ressaltou que o impacto dessa mudança no sistema político é o que é preciso ser feito para tornar esse projeto lei. Nós vamos ter, com essa proposta, a não participação das empresas no financiamento de campanhas políticas, permitindo só que o indivíduo, o cidadão que tem o direito ao voto, que possa fazer a sua contribuição. Então nós queremos vedar a participação de grandes grupos empresariais no sentido de patrocinar aqueles que serão os seus representantes na Câmara Federal ou no Senado Federal. Ou seja, nós já temos inclusive uma ação declaratória de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, onde já 6 ministros votaram favorável à não participação das empresas no financiamento de campanhas políticas. Foi destacado pelo juiz eleitoral do Maranhão e coautor de lei iniciativa popular, Marlon Reis, razões para se elaborar, debater e apresentar propostas para a política brasileira. As nossas eleições hoje estão sendo distorcidas pelo abuso do poder econômico. Compra-se mandatos, e não é errado dizer isso, que há casos concretos de compra de mandato. E prevalece quem? Os candidatos que têm mais dinheiro e não os que têm melhores propostas. Os partidos, por outro lado, há pouca diferença entre eles. Nós precisamos ressaltar a diferença entre os partidos, diferenças programáticas. Ou seja, precisamos de eleições em que prevaleça a vontade do eleitor e não o peso econômico de empreiteiras e outras empresas que estão interessadas em mudar o resultado das eleições. Em debate foram discutidos os 4 pilares da reforma política, entre eles a proibição do financiamento de campanha por empresas, paridade de gênero, eleições proporcionais em 2 turnos e fortalecimento dos mecanismos da democracia direta. O deputado estadual Renato Roseno destacou o impacto que essa mudança no sistema político eleitoral pode trazer para a sociedade. Uma reforma política de verdade, como nós queremos, ela tem que sair de fora, né, para dentro. Ou seja, por isso que é tão importante, né, que as instituições como a OAB, CNBB, a Coalizão da Reforma Política Democrática, que tem mais de 103 instituições, né, estejam fazendo esse esforço, coletando assinaturas para apresentar ao Congresso uma proposta de reforma política democrática que ataque o financiamento e essa subrepresentação. A OAB Ceará realizou na última quinta-feira, dia 12 de março, uma comemoração em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A data foi celebrada com uma homenagem especial às mulheres advogadas e contou com a palestra da defensora pública Mônica Barroso sobre o papel transformador da mulher advogada. Na mesma noite, foram entregues as carteiras aos novos profissionais. Em um evento dedicado às mulheres, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, enfatizou que a homenagem é um reconhecimento a um importante papel que todas desempenham na sociedade e por terem conciliado ao longo da história a árdua tarefa de gerenciar o lar e ainda buscar garantias constitucionais. De acordo com a secretária-geral adjunta da OAB Ceará, Roberta Vasques, a fisionomia do Brasil de hoje estampa o perfil de mulheres dessa nova realidade. A OAB Ceará é formada de 43% de mulheres e, logicamente, é um número considerável,
Mas a solenidade é exatamente para destacar essa importância da mulher e chamar essas mulheres para participar ativamente da política da nossa instituição, participar das comissões, enfim, participar ativamente da OAB Ceará. Então é uma forma da gente homenagear, uma forma singela, né, fazer a tomada de compromisso dessas novas advogadas e reforçar o papel dessas grandes guerreiras que se desdobram diariamente, advogando e fazendo multitarefas, como é atualmente. A defensora pública Mônica Barroso, que ministrou a palestra O Papel Transformador da Mulher Advogada, ressaltou que a sociedade avançou garantias constitucionais pontuais, mas ainda precisa melhorar a relação entre os gêneros. Há de se ter um trabalho de conscientização do poder que a mulher tem enquanto mulher, né, do poder político, do poder social. É o que os americanos chamam de empowerment, e nós traduzimos por empoderamento das mulheres, né? Porque antes de ser advogada, ela é mulher. E não basta ser mulher para ter consciência do papel político, do papel social de uma mulher, né? Então, eu acho que a primeira coisa é esse empoderamento da mulher e aí um maior respeito da mulher enquanto advogada, né? Ela só se tornará uma advogada no sentido íntegro e inteiro da palavra se ela também tiver condições. Então, eu acho que nesse sentido, o que a OAB está tentando é abrir esse espaço, né? E aí quando a gente tiver 50% de conselheiras mulheres, né, na diretoria 50% de mulheres advogadas, que as advogadas tenham creches para deixar seus filhos, para poder ir para o fórum, né? E eu acho que tem muita coisa que nós teremos que conquistar ainda. Após a palestra, a OAB Ceará homenageou 6 ex-conselheiras da instituição pelos relevantes serviços prestados à advocacia cearense. O promotor de justiça do estado de São Paulo, Fernando Laerte, ministrou na última sexta-feira, dia 13 de março, na Escola Superior de Advocacia, a palestra O Direito dos Animais no Brasil. Confira. O promotor de justiça do estado de São Paulo, Fernando Laerte Levay, ministrou na última sexta-feira na Escola Superior de Advocacia a palestra O Direito dos Animais do Brasil. Durante a palestra, foi destacado que o país é um dos que possui a melhor legislação vigente em defesa dos animais. No entanto, a prática ainda diverge muito do que está garantido num papel. Este argumento foi compartilhado por acadêmicos e representantes de instituições de defesa dos animais. Promovido pela OAB Ceará, a palestra também foi um momento para distribuir material da campanha Animais Também Têm Direitos, uma iniciativa da Subcomissão de Defesa dos Direitos dos Animais. A OAB Nacional está lançando uma campanha de combate à corrupção em âmbito nacional. E para conhecer detalhes desta campanha, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Ética da OAB Ceará, Dr. Tarcísio José. Dr. Tarcísio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, agradeço o convite e nós estamos aqui exatamente para levantar alguns pontos dessa nossa campanha. Doutor Tarcísio, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse quais são os principais pontos desta campanha. Na realidade, o que propõe esta campanha da OAB Nacional? Olha, a OAB Nacional, desde 2010, que ela vem fazendo um trabalho de conscientização na sociedade com relação à corrupção, especialmente a corrupção litoral. Daí advém o problema da reforma política, né? Por conta disso, nós elaboramos um projeto de reforma política e, paralelamente ao projeto de reforma política, nós também temos que trabalhar o problema do combate à corrupção eleitoral. A corrupção não só eleitoral, mas a corrupção de maneira geral. Porque hoje está realmente sobressaindo esse tema, tá certo? O governo está sem condições de frear isso aí, porque está certo, eu sempre digo, a corrupção sempre existiu, mas não a nível que hoje nós estamos presenciando. Não sei se é por quê. Os órgãos de investigação estão mais empenhados em fazer isso, né? Mais atuantes, ou se realmente está havendo um aumento de corrupção. Então, daí porque a OAB se preocupa em fazer uma campanha de âmbito nacional de combate à corrupção. O senhor falou na questão da reforma política. Como seria esta reforma política? O que seria ideal quando se fala em reforma política? A gente sabe que a mãe de toda reforma é a reforma política, certo? Por quê? Porque nós temos um sistema democrático, mas que, na verdade, não é totalmente democrático, tá certo? O que é a democracia? É o governo do povo. Hoje, o povo está elegendo seus candidatos conscientemente? Não. Por quê? Porque existe por trás um financiamento
tá certo? Que vincula o candidato ao financiador. E um dos pontos principais da reforma política é exatamente acabar com o financiamento das empresas no processo eleitoral. Nós até admitimos que as empresas possam fazer as suas doações, não tem problema. Mas contanto que faça para o fundo partidário. E o fundo partidário divida isso equanimemente com os partidos políticos. Não é a empresa dar o dinheiro ao partido A, B ou C para eleger candidato A, B ou C. Ele tá bom, então eu tenho aqui um dinheiro disponível, quero colaborar com o sistema democrático, está aqui. Eu quero colaborar com o custo da campanha. Então, tudo bem, vem para o fundo partidário, administrado pelo Tribunal Eleitoral e distribuído para todos os partidos, de forma igualitária. Por que que o maior partido, que tem o maior número de representantes no Congresso, vai receber mais do que um partido pequeno que não tem representação? Não. Está aqui, o bolo do fundo partidário está aqui, com as doações da sociedade. Então, vamos distribuir isso com os partidos de forma equânime, de forma igualitária. Agora, aí você diz, não, mas aí você vai dar muito dinheiro a partido pequeno. Ok, tem que se dar, para poder ele fazer a campanha dele e tentar eleger seus candidatos. Claro. Certo? Daí porque a necessidade da reforma política está sempre em voga. O poder emana do povo e será exercido por meio de seus representantes. Assim Isso. preconiza a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. O senhor acredita que, o senhor defende que deve haver uma maior participação da população na vida política, até porque nós temos vários mecanismos de participação direta, exemplo do plebiscito, do referendo. Isso. Olha, inclusive nós estamos, um dos pontos da nossa reforma política, é a valorização dos instrumentos diretos de participação da sociedade no processo eleitoral. Por quê? Porque o eleitor, o voto e o candidato. Então, quando a gente adquiriu o direito à cidadania, quando o eleitor adquiriu a sua cidadania, certo? Até que a gente chama-se de a soberania popular, o eleitor adquiriu a sua soberania popular, e que até hoje ele sabe utilizar, não soube utilizar e nem está consciente como utilizar essa soberania popular. Então, daí porque nós temos que trazer a sociedade, discutir com ela, esclarecer o que é um sistema político, tá certo? Dar uma lição, uma formação política para a sociedade, para que ela realmente chegue lá com um voto consciente, e não com um voto comprado ou voto vendido. Daí porque nós temos hoje, na legislação eleitoral, aliás, eu estava dizendo ontem, inclusive lá os colegas lá, que eu estava ontem discutindo esse tema, dizendo que nós temos uma melhor legislação, que inclusive faz inveja a alguns países, certo? Na área eleitoral. Certo. Agora, só que essa legislação não é cumprida. E nós temos aí um sistema judiciário, que eu digo, meio vagaroso, certo? Embora os prazos na justiça eleitoral sejam de um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, certo? Mas às vezes não se dá a prestação judicial a contento para que realmente coíba esses abusos, inclusive o abuso econômico e o abuso político, do poder político. Daí porque a participação da sociedade no processo, através dos instrumentos da democracia direta, é necessária para o reconhecimento do sistema político. E por falar em combate à corrupção, nós não poderíamos deixar de tocar na grande manifestação realizada no último dia 15 de março. Qual a sua percepção, qual a avaliação que o senhor faz desta manifestação? Olha, nós achamos legítima essas manifestações certo? Nós não podemos, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, qualquer que seja a posição ideológica dessas manifestações, ninguém se discute. Nós que discutimos é que essas manifestações são legítimas, desde que elas sejam dentro de uma ordem ordeira, né, pacífica. Eu estou ali na rua, a sociedade está na rua, a juventude está na rua, a classe média está na rua, a classe elite está na rua, tudo bem, para manifestar. O povo está cansado de tanta corrupção e de não ter o mínimo que o governo pode oferecer. Você não tem acesso à saúde, você não tem acesso à educação, você não tem segurança pública. Isso. Então, o povo está na rua, exatamente para mostrar a sua insatisfação com a política que está sendo posta. Então, é a ausência de segurança, a ausência de outros mecanismos que a população quer. Claro. Então, essa manifestação nós achamos legítima, desde que esses ordeiros. Agora, isso tem um propósito? Evidentemente que tem.
não só o propósito de demonstrar sua insatisfação com a atual política dominante, a reinante, mas tem por trás um outro viés, que é o viés do poder. Claro. Que o poder seduz. É horrível, o poder seduz. Então quem está no poder não quer sair, tá certo? E quem está lá fora quer entrar. Tá certo? Então fica esse jogo político. Então essa manifestação que é, além de colocar a sua insatisfação, é um modo que a sociedade insatisfeita, que tem as suas ideologias contrárias à ideologia aos dominantes, de querer tomar o poder, de manifestar, olha, vocês estão aí, mas nós estamos aqui, a população está com a gente. Nós temos 100 mil manifestantes gritando por mais direito, por mais liberdade, por mais democracia, por mais lisura nos processos eleitorais, pelo fim da campanha, financiado pelas empresas e tudo mais. Então, é legítimo, eu acho que é necessário, tem que acontecer isso, tá certo? Nós não somos contra, tá certo? Do contrário, achamos que tem que haver manifestação, tem que haver isso, para poder o governo sentir que há necessidade de mudar. E tanto é que ela já prometeu agora, o governo agora prometeu agora, que vai lançar um pacote de combate à corrupção. Mas não é só o combate à corrupção, tá certo? Não é só o combate à corrupção. Nós temos que ter outras variáveis em jogo. Porque o combate à corrupção, isso a gente está trabalhando. Sempre institucionalmente. Tanto é que nós temos hoje uma legislação mais eficiente que faz inveja a muitos países. Hoje nós podemos caçar um candidato, um membro do Congresso, podemos fazer o impeachment, podemos fazer, afastar um elemento pernicioso ao sistema. Nós temos. E esse papel de combate à corrupção está sendo muito bem desempenhado pela própria Polícia Federal, pelo Ministério Público. Olha, a Dilma diz que, aliás, o governo do PT diz que agora é que está sendo investigado esses casos. Ora, sempre houve investigação. Evidentemente que alguns mais, alguns menos. Dependendo do o enfoque que você queira dar, né? Hoje o governo, diante de uma situação que não tem retorno, ele tem que combater a corrupção. É verdade. Porque a corrupção é dentro das estatais, é dentro dos organismos, é dentro do aparelho político. Tá certo? E nós temos que pegar aquele elemento, aquele gestor público que está contaminado e afastar esse cara daí. Ele não pode permanecer lá. Tá certo? É isso, a legislação, inclusive, já dá condições disso aí. Agora, o que acontece é que aí vem o problema da impunidade. Tá certo? Nós temos que casar combate à corrupção com a punidade. Então, está havendo, os processos estão identificando os corruptos e os corruptores? Estão. Está havendo impunidade? Não. Eu digo que não está havendo impunidade. Tanto é que a polícia prende e a justiça solta. Tá certo? Inclusive, chegando até dar um indulto de Natal a um cidadão que foi condenado, que foi preso, que estava preso, embora em preso domiciliar, mas que foi condenado e a Dilma deu um indulto de Natal a ele. Doutor Tarcísio, infelizmente o nosso tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite e convoco toda a sociedade, principalmente a sociedade jurídica, a se engajar conosco nesta campanha de combate à corrupção. Nós estamos começando essa campanha na segunda-feira e vamos até o dia 30, a âmbito nacional. Nós estamos promovendo vários debates na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, nas universidades, para mostrar à comunidade, à sociedade, a importância de se combater a corrupção. E, paralelamente, o problema da reforma política. E aqui agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E a seguir, veja os detalhes do primeiro simpósio de direito das pessoas com deficiência intelectual. E veja também, auxílio maternidade beneficia mães advogadas. A gente volta já. A Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, juntamente com outras comissões, está lutando pela implantação
do piso salarial do advogado cearense. Para falar sobre a implantação do piso e sobre outras iniciativas da comissão, nós recebemos agora em nosso estúdio o segundo vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, Dr. Rodrigo Rocha. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu estar tendo essa oportunidade aqui de expor um pouco sobre o nosso trabalho, né? Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é o principal papel, quais são as atribuições da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará. O principal papel da Comissão de Direito Sindical da OAB é eminentemente acadêmico, né? Nesse sentido, nós temos procurado fazer cursos para capacitação dos profissionais, até porque nós detectamos um enorme problema, que é a falta de oferta de cursos formais no direito sindical. Salvo engano, na cidade de Fortaleza, nenhuma universidade oferta a cadeira de direito sindical. E é um ramo do direito que tem crescido muito, tanto do ponto de vista de importância, como do ponto de vista comercial para os advogados. E muitas vezes nós vemos colegas querendo se aventurar no nosso ramo do direito sindical sem ter o devido preparo. Conhecimento. O devido conhecimento. Então, nesse sentido, nós temos feito algumas palestras, como no ano passado fizemos uma com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, tratando de temas modernos do direito sindical. Inclusive, dessa palestra participou também o desembargador Francisco José Gomes, que é daqui do nosso estado, e diversos colegas compareceram, foi extremamente profícuo. Esse ano nós já estamos fechando uma parceria com o Escola Superior da Advocacia para ofertarmos também cursos pela ESA no ramo do direito sindical. Nós podemos afirmar, então, que, embora seja um mercado pouco explorado, é bastante promissor, está em franca expansão. É um mercado bastante promissor. Nós hoje temos centenas de sindicatos no estado do Ceará com pouquíssimos escritórios de advocacia que exploram a atividade. Que atuam nessa área. Certo. Então, existe mercado, existe demanda. Muitas vezes, nós que trabalhamos nessa área temos, inclusive, dificuldade de contratar colegas que tenham capacidade para advogar nessa área. Certo. Porque, além de ser uma área que exige um conhecimento técnico muito específico, ela é uma advocacia eminentemente política, né? Então, não basta o conhecimento da área específica, mas tem que ser uma pessoa que tem um perfil político. Claro. Até porque a grande maioria dos sindicatos, como se sabe, são ligados a centrais, que, por sua vez, todas demonstram posicionamentos políticos. Doutor Rodrigo, o senhor me falava que a Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, ela atua em conjunto com as demais comissões, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho, né, em parceria, digamos assim, com as outras comissões. Como é que tem sido feito isso? Nós já temos tido diversas parcerias muito profícuas. Normalmente, nós temos feito parcerias com a Comissão de Direito do Trabalho, que são ramos semelhantes, né? O direito sindical ele é um sub-ramo do direito do trabalho. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma sessão pública tratando da questão dos alvarás na Justiça do Trabalho, que foi feita em conjunto com a Comissão de Direito do Trabalho, com o Tribunal Regional da 7ª Região e com a Caixa Econômica Federal. Agora nós estamos encampando uma grande campanha, em conjunto, obviamente, com as outras comissões e com a diretoria da OAB, que é o piso salarial do advogado. Essa questão do piso é que eu ia tocar justamente agora. Como é que está essa luta pelo piso do advogado? Hoje, existe um projeto de lei de âmbito nacional, de autoria do deputado André Figueiredo, que propunha um piso salarial de R$ 2.500 para o advogado que advogasse durante 20 horas por semana, trabalhasse no regime de 20 horas semanais, e um adicional de 30% se fosse dedicação exclusiva. R$ 2.540? R$ 2.500. R$ 2.500. Infelizmente, como terminou a legislatura, foi arquivado o projeto de lei, mas existe ainda a possibilidade, obviamente, do próprio relator pedir o desarquivamento. Já existem alguns estados que têm piso salarial, como, por exemplo, o Distrito Federal. A faixa de quanto? Qual o valor? É R$ 2.500 também para 20 horas. No Espírito Santo, um pouquinho menos, mas entre R$ 2.000 e R$ 2.500. E alguns estados
tentaram implementar através de convenções coletivas de trabalho, né, mas não tem tido um sucesso muito considerável. Aqui na OAB está sendo formatado como que a ordem vai lidar com essa situação. A ordem no passado fez um projeto de indicativo que foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, foi aprovado, mas como de fato é um projeto de indicativo, fica a critério do governador encaminhar o projeto de lei para a Assembleia ou não. Nós enfrentamos esse enorme problema que ele passa pela valorização do colega, do advogado. Nós vemos, é mais comum, inclusive, ver no serviço público. Nós observamos que diversos municípios, principalmente no interior do estado, pagam valores irrisórios para os assessores jurídicos. Quem acompanha diuturnamente sabe, inclusive, que o Ministério Público do Trabalho, no ano passado, recebeu diversas denúncias de colegas que recebiam aproximadamente R$1.000 de salário, que é um valor absurdo. Esse valor proposto no projeto de lei do deputado André Figueiredo de R$2.500 como piso, né, para o advogado. Esse valor seria o ideal? Como se chegou a esse valor? Foi feita uma pesquisa que se paga hoje no mercado nos outros estados? Esse valor se chegou através de uma pesquisa. Obviamente que é um valor para o advogado de início de carreira. Existem outras propostas de outras seccionais que são inclusive mais interessantes, que prevêem a progressão do advogado júnior, advogado sênior, e tem valores diferenciados, mas é preciso que a OAB Ceará, diagnosticando o mercado cearense, chegue a uma proposta, que pode ser ou não o valor proposto pelo deputado ou por outras seccionais, né? Obviamente que eu acredito que o valor de R$2.500 não é o valor ideal, mas é o valor para se começar, né? Tem que ter um ponto de partida, né, pelo menos. Tem que haver um ponto de partida. Doutor Rodrigo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a Comissão de Direito Sindical, juntamente com as demais comissões, consiga alcançar, concretizar esse piso mínimo, né, para o advogado, para emprestar um pouco mais de dignidade no exercício da profissão, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante para a advocacia e para a sociedade, porque o advogado valorizado ele é uma ferramenta de implantação da democracia, né? Então, novamente, agradeço essa oportunidade de estar aqui. Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará, primeiro simpósio cearense de direito das pessoas com deficiência intelectual. O evento aconteceu na última segunda-feira, dia 9 de março, no auditório da Justiça Federal. Durante a abertura do evento, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, destacou a importância do tema como resultado de ações institucionais com viés de responsabilidade social. A presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Regina Jansen, afirmou que o evento possibilita levar para a sociedade uma orientação sobre os direitos que as pessoas têm para trabalhar e ter uma vida digna. O objetivo deste simpósio é justamente desmistificar alguns conceitos e preconceitos, certo? Demonstrar para a sociedade que há a possibilidade das pessoas com deficiência intelectual estarem trabalhando, ter uma vida digna dentro da inserção no mercado de trabalho, certo? A possibilidade de estarem de forma efetiva dentro da escola regular, sem ser excluída, que nós chamamos exclusão dentro da inclusão. O coordenador de ensino fundamental da Secretaria de Educação de Fortaleza, Carlos Eduardo, destacou os 4 pilares do município e concluiu que todos os alunos devem ter seus direitos garantidos e respeitados. A contratação de profissionais habilitados, capacitados para atuação como cuidadores das crianças
portadoras de deficiência nas escolas também é um exemplo de ação que hoje a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Educação, tem feito para garantir o direito desse aluno de estar incluído dentro da sala de aula. E tantos outros, né? A própria formação dos nossos professores que atuam nas salas do atendimento educacional especializado também é um grande avanço para nós dentro dessa área da inclusão no município de Fortaleza. A escola bilíngue foi destaque durante o simpósio e o coordenador nos contou da necessidade que se teve de criar a escola bilíngue para a inclusão de crianças com deficiência auditiva. Através de uma demanda da própria comunidade, né? A comunidade surda sempre foi uma comunidade muito atuante e ela já havia nos procurado algumas vezes para nos colocar o desejo, a necessidade dessa escola. E a Secretaria de Educação, sensível a essa necessidade, resolveu realmente atender e nós estamos agora em 2015 dando início a esse grande projeto. Auxílio Maternidade beneficia mães advogadas. De acordo com a Resolução 3 de 2014, no parágrafo 3º, as advogadas gozarão de isenção total da anuidade no ano seguinte após o nascimento dos filhos. A repórter Camila Bezerra conversou com a presidente da comissão OAB Mulher, a advogada Manuela Prachedes, sobre o assunto. Você sabia que a mulher advogada, após o período de gestação, ela tem isenção do pagamento da anuidade no ano seguinte? Pois é, estamos aqui com a doutora Manuela Prachedes, que é advogada e presidente da comissão OAB Mulher da OAB Ceará. Doutora Manuela, por que é tão importante esses benefícios que a OAB oferece? Bom, Camila, é muito importante nesse momento saber que a entidade se preocupa com a mulher nesse momento tão importante e especial da vida dela, que é a maternidade. A gente pode ver, inclusive, que essa gestão ela é marcada pela valorização da mulher. Não só nesse sentido, mas em vários outros. Você percebe mulheres na diretoria, você percebe que o conselho tem várias advogadas que estão lá trabalhando em prol da ordem. Nas comissões, tem muitas presidentes mulheres, como, por exemplo, a de Direito do Trabalho, a de Políticas Públicas sobre Drogas, a de Criança e Adolescente. Então, é muito gratificante para a gente saber que a mulher vem sendo valorizada pela OAB. E essa resolução só vem marcar ainda mais essa situação de valorização da gente. Então, existem grandes vantagens, não é isso? Sem dúvidas, grandes vantagens. E nesse caso da isenção do benefício, né, da isenção da anuidade, é principalmente o financeiro, que a mulher, no meu caso, por exemplo, que são 2 crianças, esse valor vai ser revertido nas despesas deles, né? Então, é bastante importante. A gente quer também parabenizar essa gestão e o presidente Valdetário por tantos trabalhos em prol da mulher e da mulher advogada. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ministra palestra sobre a subversão dos valores da sociedade e as relações de trabalho. Confira. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, participou da palestra ministrada sobre a subversão dos valores da sociedade e as relações de trabalho na realização do Café de Negócios, promovido pelo Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará. Em seu discurso, o presidente da ordem não só mencionou algumas garantias constitucionais, como lembrou aos participantes que ter direito induz a assumir deveres para que a ordem seja mantida. Em instantes, as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E veja ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. No último dia 16 foi comemorado o Dia Nacional e Estadual do Ouvidor. E para conhecer um pouco o papel do ouvidor, nós recebemos agora no nosso estúdio a ouvidora-geral da OAB Ceará, doutora Vânia Rocha. Doutora Vânia, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Obrigada, também é um prazer ser recebida aqui por um importante canal de diálogo e informação da OAB para a sociedade, que é esse programa, Hervelt. E a ouvidoria da OAB ela está para o advogado, à disposição também para a instituição OAB e para toda a sociedade. Hoje a ouvidoria ela tem um grau de alcance ao cidadão, desde o mais humilde, o cidadão mais sem recursos financeiros, até as pessoas mais, tanto intelectualmente como
culturalmente, como financeiramente. Hoje as pessoas procuram a ouvidoria da OAB como um apoio para as suas solicitações, as suas demandas. Muitas vezes são dúvidas, não são necessariamente problemas que nos trazem. Então, hoje, o alcance, a credibilidade que tem o papel da ouvidoria e o do ouvidor junto às instituições e junto à sociedade é muito significativo. Inicialmente, eu gostaria, inclusive, que a senhora aqui destacasse quais são as principais atribuições de um ouvidor. Qual o papel do ouvidor? O principal papel do ouvidor é ouvir necessariamente o cidadão que nos procuram nas ouvidorias. No caso específico da ouvidoria da OAB Ceará, nós recebemos o cidadão contratante do serviço do advogado, também o advogado e as pessoas que estão na relação jurídica ou judicial daquela demanda ou daquela solicitação que envolve o judiciário, envolve o Ministério Público, o trabalho do advogado nesse cenário. Então, o ouvidor, hoje, ele busca o quê? Auxiliar, ouvir e auxiliar o cidadão e aquele que nos procuram no intuito de solucionar ou então ajudar na solução daquele conflito ou daquela demanda, de forma, através do diálogo, através do consenso, através do entendimento. O ouvidor, ele não está para julgar aqueles fatos que nos chegam. Eu, como ouvidora, eu ouço o que as pessoas nos trazem, as informações, as demandas, as solicitações, ou mesmo os problemas, e eu não vou julgar, naquele momento, a outra parte. Nosso principal papel é ouvir os dois lados, procurar filtrar realmente se procede àquela solicitação ou àquela demanda e auxiliar, através do consenso, do diálogo, a solução daquele conflito. Doutora Vânia, nesta semana nós tivemos o Encontro Nacional de Ouvidores dos Tribunais de Justiça do Brasil. Como é que se deu a participação da ouvidoria da OAB Ceará neste evento? Muito importante sua pergunta, Hervelt, porque esse evento foi realizado aqui no Estado do Ceará, através do Tribunal de Justiça, da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O desembargador Raimundo Nonato Santos Silva, ele promoveu esse evento que reuniu um grande número de ouvidores de tribunais de justiça, tribunais de eleitorais e todos os tribunais do Brasil aqui no Estado do Ceará. Nós fomos convidados pelo desembargador a participar desse evento, um evento que teve um nível altíssimo em termos de informação e também de comunicação entre os ouvidores, troca de informações para melhorar a qualidade, para estimular aquelas ouvidorias que se sentem não tão eficientes ou ainda não têm aquele apoio muitas vezes, né? Porque existe, né? Infelizmente existe. A ouvidoria, ela precisa ter o apoio do gestor da instituição para representar aquela empresa, se for privada, ou aquela instituição pública ou privada. Então, o ouvidor, ele é uma referência em termos de qualificação, de nível para aquela empresa. Então, no Tribunal de Justiça, nós tivemos esse encontro, teve a participação de inúmeros desembargadores, juízes, advogados, ouvidores de outros setores da iniciativa pública e também privada. Nossa participação foi como representante da OAB, da ouvidoria da OAB Ceará, e também como vice-presidente da ABO Ceará, Associação Brasileira de Ouvidores. Inclusive, também esteve presente a ABO Nacional, através do nosso presidente, Dr. Edson Vismona, da vice-presidente da ABO Nacional, que é a Carla Júlia Marcelino. Então, são referências, são nomes que agregam valor ao tema ouvidoria. Doutora Vânia, a ouvidoria ela acaba sendo, digamos assim, a porta de entrada para as reclamações, as demandas sociais. A senhora poderia nos dar aqui alguns números no que diz respeito a atendimento pela ouvidoria da OAB Ceará? Sim, eu tenho aqui, Hervelt, vou até botar o óculos, eu tenho aqui alguns números. Por exemplo, no último quadrimestre de 2014, nós tivemos de atendimentos telefônicos 1.109 atendimentos. De movimentação de requerimentos, de solicitações, que chamamos APD, atendimento
dos cidadãos, tivemos 1.169 movimentações. Atendimentos presenciais de pessoas que comparecem, cidadãos, advogados, foi 656 pessoas presentes a nos procurar ali na ouvidoria da OAB, que se localiza ali na sede do Fórum Cláudio Bevilacqua. Novos atendimentos, novas demandas, foram 182. Né? Arquivamentos de demandas que obtiveram êxito, ou então por solicitação da parte, foram 514 arquivamentos. E requerimentos remetidos ao TED, né, através de... Quando nós enviamos ao TED é porque a nível da ouvidoria não houve êxito. Êxito por quê? Porque a outra parte não concordou em acatar a solicitação do cidadão e foi visualizado, identificado que realmente havia uma conduta ético-disciplinar a ser apreciada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, nós enviamos para o Tribunal de Ética 26 procedimentos. O que é que nós podemos entender com isso? Podemos entender que a ouvidoria da OAB, ela funciona realmente como um filtro. E esse filtro, ele proporciona o quê? A oportunidade daquelas pessoas terem uma solução mais eficaz, mais rápida, daquelas angústias que nos chegam. E o que nós enviamos para o Tribunal de Ética vai ser apreciado, vai ser transformado em um processo disciplinar, onde o Tribunal de Ética vai apreciar aquela conduta, vai haver um julgamento realmente de fato. E o nosso trabalho está diretamente relacionado ao Tribunal de Ética, por quê? Porque ele desafoga o Tribunal de Ética. Então, antes, quando não existia a ouvidoria, o Tribunal de Ética era sobrecarregado de procedimentos, de processos disciplinares. E muitas vezes os próprios conselheiros, que são os julgadores daquele tribunal, não conseguiam dar conta, porque a demanda era bastante elevada, né? E hoje a figura do ouvidor é primordial para que nós possamos ter tanto uma qualidade na nossa advocacia, como também na prestação do nosso serviço. Doutora Vânia, onde funciona a ouvidoria da OAB Ceará e como devem proceder as pessoas interessadas em acessar a ouvidoria? A ouvidoria da OAB Ceará funciona no Fórum Cláudio Bevilacqua, na sala da OAB, e os nossos telefones, Hervelt, no caso, o nosso telefone é o 3273-0299. Também podem as pessoas se comunicar através do e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@oabce.org.br. Ou caso tenha dificuldade, não tenha condições de anotar os contatos, podem entrar em contato com a própria sede da OAB através do 3216-1600 e lá serão encaminhados para o setor da ouvidoria. Vale ressaltar, Hervelt, que devido a nosso trabalho e a procura das pessoas e a satisfação também no atendimento, as pessoas muitas vezes nos procuram com demandas que não são pertinentes ao nosso trabalho, a relação advogado-cidadão, contratante de serviço. Então, a nossa função é o quê? Através daquele recebimento, a gente já encaminha para o setor competente, no caso, para o Ministério Público ou para o próprio Fórum Cláudio Bevilacqua, que tem o ouvidor do Fórum, né? Se não for uma demanda própria da ouvidoria da OAB, ela será com certeza encaminhada. Porque muitas vezes as pessoas chegam lá achando que nós vamos resolver tudo, do A ao Z. Mas não, nós resolvemos casos relacionados à advocacia, né? A relação advogado-cliente, advogado-judiciário, a OAB e toda essa temática, né? Doutora Vânia, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Hervelt, muitíssimo obrigada pela atenção e pelo convite. Dizer que a ouvidoria da OAB está aqui para ouvir e também para agir. E nós estamos à disposição do advogado, dos cidadãos e de toda a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, o PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, gratuitamente por no mínimo 6 meses. E caso seja recém-formado, este prazo pode chegar a até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil
e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Inscrições até 24 de março. Mais informações pelo site www.concursosfcc.com.br. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprises às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.